Olá, tudo bem? Tá pensando em instalar aquecedor solar na sua casa? Não sabe nada do assunto? Talvez esse vídeo seja para você. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Júlio e eu vou contar aqui um pouco da minha experiência com instalação de aquecedor solar para residências. Eu fiz isso durante a pandemia, aproveitei o tempo que tinha disponível e fiz uma pesquisa extensa para conseguir entender todos os detalhes operacionais dessa alternativa. Sofri um bocado para encontrar informações e resolvi compartilhar aqui, resolvi colocar em um vídeo tudo que eu aprendi para que quem estiver assistindo não precise passar pelos mesmos problemas. Já posso pular algumas etapas e ter uma experiência melhor. Então, a gente vai começar. Antes de mais nada, por que você quer fazer? Por que você quer instalar aquecedor solar na sua casa? É porque você se preocupa com o meio ambiente? Ok, ele atende. Ele é uma forma de energia mais eficaz. Você quer ter uma economia de energia? Porque você deixa de pagar pela energia para aquecer água? Muito bom. Antes disso, a gente recomenda que você verifique se você tem perdas com ar-condicionado. Supor que você tem ar-condicionado na sua casa, mas você nunca verificou as frestas. Ou você não tem como isolar uma área para que o ar refrigerado fique por ali. O ar-condicionado é igual uma geladeira, ele é feito para que ele fique fechado. Por quê? Ar quente sobe, ar frio desce. Se você não tem uma barreira para segurar esse ar frio ali dentro, ele vai embora e a máquina precisa repor esse ar frio. Então ele vai funcionar mais tempo, vai gastar mais energia, sua conta de luz vem mais cara. Então, às vezes, você nem precisa instalar o aquecedor solar para que você possa ter economia de água. Então, fica essa sugestão. Além disso, na geladeira você pode estar com a borracha velha, pode ser uma geladeira mais antiga, que o compressor já é mais antigo. Você tem o hábito de colocar comida quente dentro ou deixa a porta aberta durante muito tempo. Geladeira precisa ficar com porta fechada, então deixa a porta aberta o menor tempo possível. Vai colocar alguma coisa dentro? Abre, pega a coisa, fecha. Interessante que você tem uma mesinha do lado e aí você pode fazer um movimento rapidamente, que você abre apenas uma vez, coloca tudo dentro, fecha a porta. Já vi casos de pessoas que vão tomar água, têm o hábito de deixar uma garrafa de água dentro e aí abre a porta, se serve, fica lá a torneirinha saindo água um tempão. Ele podia pegar a garrafa inteira, coloca em cima da pia, fecha a porta, se serve, toma quantos copos de água quer, depois abre a porta mais uma outra vez e pronto. Quer fazer o teste? Pega um dia que está calor, vai descalço na sua cozinha, abre a porta e espera um pouco. Vê se você não vai sentir um ar frio chegando nos seus pés. Isso é energia indo embora. Então, tem várias formas de economia que a gente pode fazer para que não precise instalar isso. O sistema de aquecimento solar é muito bom, ele entrega aquilo que ele promete, mas ele não faz milagre. Então, se você está andando com um carro com freio de mão puxado, você vai ter que pagar por isso, porque o motor tem que fazer mais força. Então, dá uma olhadinha na sua cara, se tem alguma coisa que você possa fazer para minimizar essas perdas. Segundo o IBGE, vilão de energia é geladeira e chuveiro. Então, caras que têm ar-condicionado não contam, né? Porque tem uma outra carga expressiva. Daí que a gente recomenda que você veja frestas, veja, mesmo se o seu filtro do ar-condicionado está limpo, né? Senão ele fica acumulando poeira ali dentro, é como se você estivesse tampando. É igual você tampar o radiador de um carro. Ele não vai esfriar, o motor ferve. Então, abre lá, tem vários vídeos online que explicam como é que você faz uma limpeza simples. Abre a tampa lá, tira o filtro, lava, espera que seque, põe outra vez, resolve 80% dos seus problemas com ar-condicionado. Você também pode estar já prevendo que a gente vai ter um novo estrangulamento do sistema elétrico quando chegar o carro elétrico. O carro elétrico ele vai corresponder aí mais ou menos 2 vezes o consumo de uma residência de 4 pessoas. Então, se hoje você consome 100 e você está em uma casa com 4 pessoas,
Você vai pegar um carro elétrico, ele sozinho vai consumir 200. É uma forma muito mais barata do que você colocar gasolina. Só que esses 200 é como se fosse duas casas extras no mesmo fio, no mesmo poste que está passando na rua. Se é uma casa que tem 2 carros, 100 da casa mais 200 cada carro, a gente vai para 500. Então 100 pula para 500. Então tudo que você puder tirar da rede elétrica ajuda. Também porque hoje em dia é moda ter air fryer, você tem TV grande que consome aí vários watts, tem TV que consome 400 watts, você tem fogão elétrico, sabe? Então são todos grandes consumidores. E o LED sozinho não vai resolver. O que realmente resolve é você entender onde que está o consumo da sua casa. Então aí, mais uma vez, borracha velha de geladeira, geladeira aberta durante muito tempo, coisa quente dentro da, da geladeira. A geladeira em si é velha, ela não tem o compressor dos mais eficientes. Tem geladeira nova que é inverter, não confundir com inverse. Inverter, ela é bastante econômica. Ela chega a ter o mesmo consumo elétrico do que um bebedouro pequenininho. Eu medi. É expressiva a diferença. Não confundir com inverse, que é freezer embaixo e geladeira em cima. Um é um nome, o outro é outro nome. Então, para ter economia, você precisa ter uma inverter, que é um inversor de frequência para operar o compressor. Muito bem. Então, segurança antes de tudo. Tudo que eu vou falar aqui é apenas um guia, não se trata de uma orientação de faça dessa forma. Estou trazendo informações para que você possa fazer as suas escolhas da forma mais acertada, da forma mais segura, sem que você perda dinheiro. Não é um guia, não é um manual, não é um siga isso que vai dar certo na sua casa, porque cada caso é um caso, apenas por isso. Tudo bem. Então, antes de mais nada, como é que funciona o aquecimento? A gente tem água fria que chega da rua, a gente quer água quente. Igual o ar quente sobe e o ar frio desce do ar-condicionado, com a água é a mesma coisa. A gente tem a água quente sobe, a água fria desce. Então a gente tem essa foto aqui. A gente tem as placas, que elas estão em um nível mais baixo, elas estão numa cota mais baixa do que o reservatório, e o reservatório está mais baixo do que a caixa d'água. Então chega a água da rua, alimenta a sua caixa de água fria, o que sai dele entra no boiler, para que seja uma reserva, um estoque de água quente. Aí chega o sol bate aqui, esquenta e a água vai esfriar essas placas. Então ela sai quente e volta aqui para dentro do boiler. Júlio, quero colocar as placas mais acima do que o boiler. Dá? Dá. A gente vai chegar lá. Só que a forma passiva que você instala uma vez, esquece, é colocar as placas mais baixas do que o reservatório. Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer é o dimensionamento, é saber qual que é o tamanho que esse equipamento precisa ter. Fazendo um paralelo, você não vai pegar uma moto para que ela puxe um trem. Você precisa do equipamento correto, com a força correta para que você dê conta desse recado. Então, se você tem um trem com mais vagões, mais pesados, você vai precisar de mais força, não vai ser qualquer motorzinho que vai empurrar. Da mesma forma, o inverso, você não vai precisar de uma locomotiva que puxa 100 vagões para que leve você daqui até a esquina. Da mesma forma, você não vai precisar de uma locomotiva que carrega 100 vagões para que leve você até o seu trabalho. É um motor muito mais forte do que você efetivamente precisa. Então, como é que você vai encontrar o ponto de equilíbrio interessante para que não te falte nem te sobre? Se te falta, você não vai ter água quente na proporção e para todas as pessoas que você quer. Se te sobra, você vai pagar por um equipamento que você não vai ter esse retorno. Então você paga por algo a mais se você está pagando por uma coisa que você não tinha necessidade. Então, entender se você quer só água quente para banho ou se você também quer para cozinha, para que você lave roupa, para que você aqueça a piscina. Então, entender qual que é a sua necessidade. Meu foco aqui vai ser para aquecimento para banho. A gente tem outras fotos, por exemplo, esse sistema aqui, que são os caracóis. Eu não conheço esse sistema, mas eu sei que
ele deve ser de borracha porque a água da piscina tem muito mais cloro, então acaba atacando mais os componentes. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Vou entrar apenas no mérito do aquecimento de água para banho. Júlio, quantas placas eu preciso? Aqui em casa nós somos em 4 pessoas, a gente mora em Porto Alegre. Ah, Júlia, somos em 4 pessoas, mas a gente mora em Salvador. Um vai ser diferente do outro, porque um está mais próximo ao polo, então para que você tenha uma melhor captação, a placa que está mais ao sul, ela precisa estar mais inclinada, para estar mais diretamente apontada para o sol. Se você está mais próximo ao centro, ao equador, ela vai estar mais plana. Tudo porque o mais ideal é que o sol incida perpendicularmente à placa. Cada empresa tem a sua forma de calcular, então por isso que ela tem que estar um pouquinho inclinada. Não é interessante que ela fique totalmente plana, porque aí acumula sujeira. É interessante que ela fique um pouquinho inclinada, porque a hora que chove, a água desce e arrasta sujeira. Júlio, preciso de quantas placas? É igual uma vela de barco. Esses dias aí, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, em 2021 a gente teve um navio que entalou o canal de Suez. E aí era um navio imenso. Não tinha santo que tirasse aquilo dali, né? Não adianta você pegar uma vela, um lençol de cama e estender ali e achar que aquilo vai ser o suficiente para que faça força para o navio ser arrastado, né? Então, quanto maior o navio, maior a vela. Quanto mais água quente você quer, mais placas você vai precisar. Então, a empresa que você vende pode fazer esse dimensionamento e é interessante você respeitar, porque eles sabem a conta que eles estão fazendo e se você está desconfiado, pede uma outra opinião. Mas eles já podem adiantar, já podem falar quantas placas você efetivamente vai precisar. Isso não só a quantidade de pessoas, mas também onde que você está localizado. Então vamos lá, como é que a coisa funciona? Essa placa aqui que a gente vê só uma parte preta, um cano que entra por um lado e o cano que sai do outro, né? Aqui dentro ela tem vários tubos que sobem de baixo para cima, que estão em contato com a parte preta, que vão estar expostos a essa temperatura. É preto porque aí quanto mais escuro, mais ele vai absorver energia, mais ele vai aquecer. Então você tem vários dutos de cobre aqui dentro. A carcaça pode ser de alumínio, pode ser de aço inox, pode ser de algum outro material. E além disso, você também precisa de um vidro para que você tampe isso e ele não fique exposto ao tempo. Esse vidro pode ser o vidro normal, pode ser o vidro termo-endurecido, pode ser o vidro temperado. O vidro comum é o vidro que é o mais frágil. Não que ele seja frágil, mas dos três ele é o mais frágil. Júlio, eu vou colocar isso no meu telhado. Por que eu tenho que ter um vidro resistente? Chuva de granizo e também choque térmico. Imagina, alto verão, placas estão muito quentes e começa a chover ao mesmo tempo. Por mais que a água caia quente, ela vai roubar energia dessa superfície. Vai ser o mesmo princípio de você pegar um pirex e colocar em água fria. Ele pode chegar a trincar ou mesmo estourar. Então, quando você tem um vidro que é mais resistente a choque térmico e a impactos, você provavelmente vai ter uma vida útil mais longa. Tem casos de vidros que quebram, sim. E também, como você já espera, o vidro comum é um preço, o vidro termo-endurecido é um pouco mais caro e o vidro temperado é ainda mais caro. Júlio, qual é bom? Depende. Não sei qual é a sua aplicação. Tem que ver que cabe no seu bolso, o que você acredita que seja interessante. Aqui em casa eu coloquei termo-endurecido. Não é o temperado e também não é o mais simples. Tenho a garantia deles, então, caso aconteça alguma coisa, eu posso fazer a troca. Depois, essas placas precisam estar presas ao telhado. Na experiência que eu tive aqui em casa, eles amarraram isso no caibro, originalmente com fios de aço galvanizado. Qual que é a questão? Se a gente tem um fio de aço galvanizado que está preso nas placas em contato, dois metais em contato, e você tem uma superfície úmida, você pode ter a formação de uma pilha. Pilha igual ao que a gente coloca no controle remoto mesmo. Porque esse é o princípio. Você tem dois metais que estão em contato, um elétron
passa para o outro e isso é o que a gente chama de corrosão. Então, é interessante que o que estiver exposto ao tempo seja do mesmo material. Provavelmente a placa vai ter dutos em cobre, então se for em cobre, você também amarra com fio de cobre, para que você não tenha esse problema. Também, pesquisa da vida útil. E se vazar, onde que vai entrar água? Porque a água ela vai entrando, né? A gente sabe que quando começa a entrar é um Deus nos acuda. Então, interessante que você pesquise bem para que você precisa fazer apenas uma vez. O boiler, nesse cara aqui, ele pode ser de aço inox na parte interna, pode ser de plástico, de termoplástico e com ou sem resistência de apoio elétrico. O de inox é um material superior, é de se esperar que ele tenha uma vida útil mais longa e naturalmente tem um custo também mais expressivo. Ele é uma grande garrafa térmica, então você tem 2 cilindros, um dentro do outro, com um isolante térmico entre eles, para que você possa ter a temperatura mantida ali dentro durante a noite, até o dia seguinte. Então, ele pode ser de alta pressão ou de baixa pressão. Lembrando essa imagem aqui, a caixa d'água ela precisa ficar um pouquinho mais alta do que o boiler. Se uma está próxima da outra, a gente tem uma baixa pressão, porque a gente tem uma baixa coluna de água. A pressão é dada pela distância entre a parte mais alta de um até a parte mais alta do outro. Aqui eu teria essa altura aqui, mais ou menos, 1 metro que seja. Então isso é baixa pressão. Agora, a gente também tem esses boilers para serem usados em prédios. Então, esse boiler ele vai ter uma coluna de água em cima dele muito maior, então tem que ser adequado para alta pressão. Se você vai usar na sua casa, que a caixa d'água está logo acima, então provavelmente o de baixa pressão vai te atender. Naturalmente, o de alta pressão precisa de mais reforços, mais materiais, é de se esperar que ele seja mais caro. Outra coisa muito importante, o diâmetro desse boiler. Cada marca faz o seu diâmetro, você pode otimizar o uso de material mantendo o mesmo volume. A forma mais eficiente de você maximizar o volume e minimizar o consumo de material é aquela forma que a gente vê os tanques de armazenamento de petróleo, que a gente vê em refinaria. Matematicamente, essa é a forma que você maximiza, se guarda mais líquido usando menos material. Então, se a gente pensar uma empresa petroquímica, quantos milhões de litros eles não precisam armazenar, né? Então, é interessante que eles otimizem quantos metros quadrados de chapa de aço eles vão precisar. Então, por isso que eles seguem essa forma. Diâmetro. Água quente. Boiler. Isso é uma outra caixa d'água. E como se sabe, a caixa d'água você coloca antes que a casa esteja pronta, porque depois você faz o telhado e depois a caixa não sai nem entra. Então a caixa precisa estar instalada antes. E se a casa já está pronta, como é que você faz? Alternativa 1 é você manter o moto passando. Gente, como eu não suporto moto que anda com escapamento aberto, sabe? É uma poluição sonora. A gente pode ter desse tipo, que é o cilindro externo. Funciona? Funciona, só que não é esteticamente melhor a alternativa, né? Júlia, para mim só cabe isso, eu tô com interesse que seja o mais barato possível. Maravilha, então você não vai precisar se ater ao diâmetro desse cilindro. Você vai só precisar ver onde que seu telhado aguente, né? Porque o peso das placas cheias é uma coisa, o peso do boiler cheio é outra conversa, né? Então, por isso você vai precisar saber se o seu telhado aguenta isso. No meu caso, a casa já estava pronta, então eu tinha que aproveitar o buraco do alçapão para entrar com o cilindro ali dentro. E não era qualquer marca que passava ali. Aqui em casa é um quadrado, se não me engano, de lado 64 centímetros. Então eu precisava que o cilindro do boiler, mais os apoios, mais uma folga para acomodar alguma oscilação ali na hora que ele entra, porque ele nunca entra plano, né?
é uma entrada um pouco complexa, então, enfim, tinha que ter mais uma folga ali. Eu encontrei apenas uma marca que tinha um boiler com diâmetro menor que passasse por esse buraco, né? Por acaso era uma marca bacana e está me atendendo bem. Não vou dar nomes aqui porque não estou fazendo propaganda da marca. Então, se você não construiu a casa ainda e está pensando em pôr, pensa nisso antes que você feche o telhado. Se você já construiu, também é possível, mas ou você vai ter que achar uma marca que o cilindro passe pelo buraco do seu sapão, ou você vai ter que colocar isso do lado externo, que não fica a solução estética mais apresentável. Também funciona, mas não é o mais apresentável. Essa empresa que eu comprei, eu acredito que eles pensaram que muita gente já tinha o alçapão instalado, que não tinha interesse em abrir o telhado, fazer corte em madeira, tirar sei lá quantas telhas, depois fazer remendo. Nunca fica igual a madeira nova, né? Então eles optaram por fazer uma forma que gasta mais material, mas traz essa versatilidade. Então, você está pensando em construir, veja antes se você quer colocar isso. Quando você não tem telhado, é muito mais flexível para você escolher a marca do que após ele estar pronto. O que eu tenho instalado aqui em casa foi esse resultado aqui. Vocês veem que aqui em cima tem uma outra caixa d'água? Que aqui a minha caixa estava em uma cota mais baixa do que o boiler. Então, ou eu coloco ele com pressão da água da rua, ou eu coloco isso que a gente chama de caixa de quebra-pressão. É uma mini caixa d'água. Dentro aqui, a água vem aqui, tem uma outra boia. Então, a hora que sobe, ela para, normal. E o que sai dela, que sai para alimentar o reservatório. E o que eu achei interessante dessa marca, que internamente a ela tem um pescador que fica boiando sempre na parte de cima. Por que isso é interessante? Voltando aqui para essa imagem. A água quente ela vai subir, a água fria vai descer. Então, dentro desse boiler, você vai ter temperaturas distintas de água. Sabe aquela coisa que você vai entrar em piscina, está inverno, você põe o pé, está quentinho, quando você pula, está um gelo dentro? Por quê? Porque a água mais quente, mais densa, subiu e se estacionou na parte de cima. Aqui é a mesma coisa. Então, se você pode se dar o luxo de ter a sua caixa de água fria em uma cota mais alta do que a caixa de água quente, não tem problema. Porque a saída de água quente para consumo do seu boiler vai ser na parte de cima. Se a sua caixa de quebra-pressão tem 20 litros e acabou a água da rua, e você não tem esse pescador, o que acontece? Você vai iniciar o banho, a água vai passar a sair, não vai ser reposta. Se o nível da água quente descer da cota onde está o cano que sai para o consumo, você vai ficar sem água quente. Outra vez. A água quente ela fica para cima. Alternativa 1, você tem esse pescador, que é um sobe e desce, ele fica boiando, fica sempre pegando a água aqui de cima. Acabou a água da rua, e em cima você tem a caixinha de quebra-pressão de 20 litros. Iniciou o banho, essa água de cima ela vai descendo, 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 não tem mais água aqui em cima, tem só a água que está aqui dentro do boiler. E o seu banho continua. Só que como você tem o pescador, ele vai acompanhando, ele vai sempre pegando a água de cima. Seu banho vai correr tranquilamente, sem problemas. Ao passo que, se você tem apenas o cilindro sem o pescador dentro, o que vai acontecer? Vamos lá na minha imagem. Ok, agora é a cena, você foi para o seu banho, a água que veio da rua acabou, você não sabe disso, porque você não vai olhar, você foi tomar o seu banho. Você tem aqui em cima 20 litros, que é a sua caixa de quebra-pressão. E aqui você tem 300 litros, mais os 500 litros da sua caixa de água fria. Então acabou a água da rua, você vai tomar o seu banho, não tem problema, porque você tem estoque, certo? Vamos ver o que acontece. Alternativa 1, sem pescador. Inicia o seu banho, começa a consumir água quente. Então esse nível começa a descer, porque você não está repondo a água ali dentro. Acabou a água da rua. Começou a descer, começou a descer, começou a descer. Acabou a água da caixinha de quebra-pressão.
Agora você tem apenas a água que está no boiler. Ah, Júlio, maravilha, porque são 300 litros, não tem problema. Segue o banho. Aí a água que estava aqui começa a descer, começa a descer, começa a descer. Opa, chegou no nível que a água sai para o seu consumo, para o seu banho. E você continua o banho. A água desce, desce, opa, ela chegou aqui. Você tem água quente, a água quente está aqui dentro, mas ela não vai sair. Como é que ela vai subir? Não vai, parou. Consequência, você está no seu banho, que era para ser 10 minutos, em 3 minutos acaba a água quente. Você fala, pô, tem 300 litros, cadê? Pois é, porque quando você não tem pescador dentro dela, o que você tem não são 300 litros de reserva, o que você tem são 20 litros. Então, de duas uma, ou você tem uma caixa de quebra-pressão maior, que pode ser a sua própria caixa mesmo, em uma cota mais alta, caso você possa fazer isso, ou você tem um equipamento que tem esse pescador interno, que mesmo que acabe a água dela, mesmo que desça o nível, ele ainda vai sempre estar pegando da parte mais alta, mesmo que ele não esteja, mesmo que o nível de água interno não esteja aqui. Então, com isso você fica muito mais versátil. Local de instalação do boiler. Mais uma vez, como eu falei, eu estava em uma casa que eu fui instalar em uma casa que já estava pronta. Então, isso aqui é a visão superior. Eu tenho uma viga aqui, que eu posso pôr peso, eu tenho aqui outra viga. Aqui eu tenho a caixa de 500 litros já existente, que já estava lá. Eu tenho essa viga aqui ao centro, que estava apoiando o quarto pé dessa caixa d'água, porque dos 4 pés da caixa d'água para apoio, esse pé aqui eu não poderia apoiar diretamente na laje, porque essa laje não é feita para aguentar esse peso. Então eu teria que distribuir esse peso nas duas extremidades. Ah, Júlia, é só aproveitar essa viga aqui ao centro, né? Quem falou que ela aguenta? Então vamos falar com o engenheiro que fez a casa. Primeiro, essas duas vigas aqui aguentam o peso do boiler, mais a carcaça dele, mais a madeira, mais uma pessoa que suba em cima para que faça manutenção, mais uma carga de excesso. Nossa, Júlio, precisa disso tudo mesmo? Para e pensa, se não fosse feito dessa forma, você colocaria a sua família para dormir embaixo e eventualmente acordar com a notícia que a casa desabou porque foi um peso muito grande na laje? Então, deu dúvida, espera, adia a entrega, pesquisa mais, fala com mais pessoas, aumenta a resistência, até que você tenha a certeza do que você está entregando. Então, no meu caso, o que foi feito? A gente passou 2 vigas novas de madeira, a superior e a inferior. Então, o boiler de 300 litros estava apoiado, 1, 2, 3, 4 apoios, certo? Certo. Depois que eu fiz esse desenho, eu descobri que eu precisava de um apoio central. Vocês vão entender. E não só ter as vigas atravessadas, mas também distribuir o peso sobre as vigas de alvenaria. Não basta que você coloque a viga aqui e apoie ela diretamente, porque isso caracteriza uma coisa que a gente chama de carga concentrada. As estruturas são feitas para aguentar um peso por uma área, então tantos quilos por metro quadrado. Se você coloca uma coisa que é muito fininha e é muito pesada, é o mesmo efeito de uma faca na hora que corta um bolo, na hora que corta um pão. Se você pega a faca com a parte maior e põe ela atravessada com o bolo, o que vai acontecer é que você vai amassar o bolo. Quando você põe ela em pé, ela tem como atravessar o bolo e faz um corte. Estrutura é a mesma coisa. Claro que é muito mais forte, mas é o mesmo princípio. Então você precisa distribuir esse peso ao longo da viga. Ah, Júlio, beleza, então eu vou comprar as vigas, eu ponho ela em cima e já era, né? Fala com a pessoa, fala com o engenheiro que fez a obra da residência onde você está instalando para ver se essas vigas aqui comportam esse peso extra. Tá, tudo bem, eu falei com ele, ele falou que aguenta, então eu vou comprar as madeiras e ponho. Fala com o engenheiro que entende de madeira para ver se a madeira que você comprou é adequada para isso. Não só a dimensão dela, mas principalmente o tipo dela. A gente tem milhões de tipos de madeira. Não adianta querer colocar um MDF aqui, ele não tem a mesma resistência do que uma
madeira de lei. Aqui, enfim, eu fiz o cálculo usando o cupiúba, fiz o cálculo usando a garapeira, acabou que eu usei a garapeira. Então, todas as resistências, enfim, os dois números estavam bem conservadores. Então, não fala com o engenheiro para que te assessore com isso. Ah, Júlio, beleza, entendi. Então a placa precisa estar mais baixa do que o boiler, então é só colocar uma colada na outra, né? Não. Isso aqui foi um desenho que eu fiz original, sem escala, para que eu pudesse entender como que eu ia fazer a instalação lá. Então a gente tem a caixa de água 500 litros existente, o local de instalação desse boiler, que a princípio seria 60 centímetros, porque o alçapão tinha 64. Depois que eu fui descobrir que ainda tinha o pé, então o pé mais o boiler não ia passar pelo meu alçapão, então o que eu instalei tem 50 centímetros. E as placas estão aqui. E a gente precisa de uma distância mínima entre a parte de cima da placa e a parte inferior desse boiler. Claro que você não vai colocar 10 metros entre um e outro, mas enfim, você também não pode colocar colado, porque ele precisa deslocar na horizontal entre sair do topo da placa e chegar até o boiler. Então, se não tem esse desnível, é igual você fazer um piso de banheiro plano, que não tem inclinação. Você põe a água fica plana dentro do box. Não é prático. Então, para que passe no teste da bolinha de gude, que você põe a bolinha, ela vai andando, andando, andando e acaba no ralo, mesma coisa aqui. Você tem que ter um desnível entre a parte superior da placa e a parte inferior do boiler. Aqui o que eu queria fazer? Eu tinha essa disposição de telhado, eu tinha a posição que as placas iriam ser instaladas, eu não queria colocar elas sobre o beiral, queria que fosse em cima da parte de alvenaria mesmo, e então eu tinha o tamanho que as placas iriam ocupar. Acabou que essa que eu instalei tem 150 centímetros e não 100. Eu tenho a altura desse boiler e eu tenho o quanto cabe aqui dentro. Então eu não ia poder, por exemplo, pôr elas aqui, porque não ia dar cota entre a parte inferior dela e a parte superior da placa. Então no meu caso, o que eu tinha que fazer era colocar entre as duas vigas. Para colocar entre as duas vigas eu tinha que fazer um outro apoio. Por isso dessa outra imagem que essa viga ao meio já era existente e eu passei a viga superior e a viga inferior para que eu pudesse apoiar esse boiler. Júlio, na minha casa eu tenho um problema, eu não tenho essa diferença de cota, eu quero colocar o boiler dentro do telhado, eu não quero que ele fique aparente e eu também quero colocar o aquecedor solar. Então no seu caso, vamos supor que seja essa imagem aqui, as placas iam estar aqui assim, mais ou menos, né? Mesma cota com o boiler. Estou condenado a não poder instalar? Não. Tem o que a gente chama de reciclo forçado, reciclo ativo. Esse que eu estava apresentando até agora, que a gente chama de reciclo passivo, porque você não precisa de energia para que você empurre a água fria para baixo, a água quente para cima. Só que a hora que você coloca a placa na mesma cota do boiler, você precisa de alguma coisa que empurre a água quente para baixo e a água fria para cima. Então você vai ter uma bombinha de água de recirculação, que é mais ou menos essa ideia aqui. Então você tem o boiler, que ele está em uma cota mais baixa do que as placas, e se você não fizer nada, o quente não vai descer e o frio não vai subir. Então a gente tem uma bombinha de recirculação. Qual a ideia? Você tem sensores que medem a temperatura antes e após a bomba. Quando eles veem que a temperatura depois está mais alta do que a anterior, é sinal que a água está quente, porque fez sol. Nesse caso, a bomba liga. Quando ela liga, ela pega a água fria, porque pega de baixo, empurra para dentro da placa até a parte de cima, empurra a quente para baixo para que entre dentro do boiler. Funciona? Funciona, numa boa. Por que eu, Júlio, não gosto? Porque mais uma parte móvel, mais uma coisa para dar problema. Tem o consumo elétrico dessa bomba? Tem, mas vai ser pouquinho. Se for agora o ano de 2021, por mês você vai gastar aí 15 a 20 reais de conta de energia dessa bomba.
em uma casa para várias pessoas, isso está bem longe de ser um custo expressivo e te dá flexibilidade. Então, você não quer ou você não pode colocar as placas em uma cota mais baixa do que o boiler, tem alternativa. Inclusive, isso é bem prático. Quando você vê as placas instaladas por aí, quando elas estão mais baixas, mais próximas do beiral, é sinal que a pessoa optou por reciclo passivo. De novo, eu gosto desse porque você faz apenas uma vez, nunca mais você tem que se preocupar. Não vai ficar sem água quente se acabar a energia elétrica, porque se acabar a energia elétrica, você não tem a bomba atuando, não tem bomba atuando, a água quente não chega no boiler. Então, você ainda fica na dependência dessa energia elétrica. Você não tem uma peça para quebrar, sabe? Então, menos partes móveis, melhor. Muito bem, aí eu tenho o boiler instalado aqui, eu tenho meu chão aqui. Como é que eu vou ficar sustentando ele nessa altura? Então, medi junto com a pessoa que fez a instalação, onde que as placas iam entrar, qual que era essa altura, tem um outro degrauzinho aqui, eu vi que essa altura aqui tinha que ser, por exemplo, 1 metro. Então 1 metro é a distância da base dele até a laje. Disso eu vou ter que ter uma elevação, eu tenho a altura da viga, eu tenho outro suporte até que eu chegue nessa altura de 1 metro. Então eu fiz um cálculo, fiz um projeto que é mais ou menos isso aqui. Então a gente tem a visão lateral, minha letra sempre foi feia, tá? Aqui eu tenho as duas vigas que estão entrando na imagem, elevação para um apoio, elevação para outro apoio, um apoio central, duas diagonais, porque se a gente tem esse peso assim, ele vai forçar que essa peça vá para um lado e essa peça vá para o outro. Isso iria fazer com que essas duas vigas ao centro elas fossem abrir. Para que elas não abram, eu coloquei um cabo de aço no entorno. Então com isso eu tive como acomodar ali. Essa visão lateral, essa visão frontal. Então eu tenho a peça que está efetivamente sustentando, tem 3,40 m, as elevatórias, a diagonal para que ela não tombasse. E depois que estava feito o projeto, eu não fiz essas diagonais, porque cada furo que é feito para que eu passe alguma coisa nessa parte inferior, você está enfraquecendo a peça. Então essa peça aqui não tem nenhum furo, para que ela fique o mais resistente possível. E essa visão superior. Então, 1, 2, 3 apoios. Como é que isso ficou? Levei marceneiro, fiz o fio do projeto, lá a gente cortou as peças. Então isso é a gente fazendo a montagem da estrutura na garagem antes de subir. Então aqui embaixo a gente tem as sapatas para que a gente distribua o peso na laje. A gente tem esse tamanho todo. Eu coloquei essas grapas metálicas, que é a mesma que a gente usa em telhado, para que essas peças não sambem nem para um lado, nem para o outro. Mas ela ainda andava, na hora que você vai com jeito, né? Ela ainda andava. Então, elevatório, olha que apoio aqui, 1, 2, 3, diagonais que travam elas, depois os furos aqui para que eu apoiasse as diagonais. Aqui embaixo tem um corte em L, mais fácil de ver aqui, né? Tem esse apoio em L para que ela apoie assim. E entre os dois que eu passei o cabo de aço. Aí a gente subiu tudo lá para a laje e ficou desse jeito. A mesma peça agora aqui em cima, né? Tive aqui uma das diagonais, aqui a outra, essa aqui já é existente, com o cabo de aço passado. Então com isso eu tenho que ele ficou na altura correta. Nessa altura aqui é a altura que tinha sido pedida. De novo, tive consulta com o engenheiro para ver se essa madeira aqui estava forte o suficiente para aguentar o peso. Mais que isso, eu comprei a peça, eu comprei as madeiras, eu deixei elas descansando durante 1 mês para que ela pudesse secar.
porque hoje em dia as pessoas compram madeira, cortam e guardam abafadas. Você vai em qualquer madeireira, elas estão todas empilhadas ali. Mesma coisa que você guardar roupa úmida. Não vai ser a forma mais eficaz que não prolifere organismos, né? Então, quando a madeira está úmida, está verde, que é o que dizem, ela fica mais frágil. Então, compra antes, deixa ela ali em alguma época que você sabe que seja seco e quente, fora do sol, sem que tome chuva, durante um tempo. Você vai ver que ela tem um cheiro um pouco mais forte, após um tempo esse cheiro passa. Na hora que ela está seca, ela fica muito mais resistente. E aí que ela vai te dar o melhor desempenho possível. Na hora que eu fiz a montagem, o que eu tinha que prever? Essa peça não podia fazer esse movimento, não podia fazer também nem esse movimento, também lateralmente, indo para lá ou para cá, não. Então, esse movimento, esse movimento, esse movimento, isso tudo tinha que ser previsto. Você fala, mas onde eu moro não passa ônibus. Ok, mas o que eu te digo? Esse cano aqui, que é o que alimenta a caixinha de quebra-pressão, ele não está apoiado em nenhum lugar. Ele vem com a água da rua. Algumas vezes a água da rua vem com um pouco de ar, eu escuto um barulho forte de vibração, mesmo que eu esteja longe. Então, é interessante que você não permita que tenha essa vibração, e se a vibração for muito excessiva, isso pode fazer com que vibre a caixinha aqui em cima, vibra ela, vibra o boiler e tudo entra em vibração. Então, faz um estudo aí para você ver se a coisa realmente ficou firme. Resistência elétrica de apoio. A gente sabe que tem hora que chove, tem hora que não vai fazer sol, só água não vai esquentar, é da natureza. Nesse dia, como é que você faz para você tomar banho quente? Você pode colocar em série um chuveiro elétrico normal, vai deixar ele sem energia o ano inteiro, a água passa por ele, você vai ter os dois registros e quando você vier precisar, você liga a energia dele apenas para complementar o que falta da energia. Então, ao invés de você, no inverno, vamos supor que você mora em uma região que o inverno é chuvoso. Então, sem ser em série, sem ser um entrando no outro, então sem ser em série, você vai precisar aquecer a água da temperatura que ela veio da rua, 16 graus, até a temperatura que você quer, 40 graus mais ou menos. Quando você coloca em série, a água que está aqui dentro não está mais em 16, ela vai estar em 30, por exemplo. Não é quente o suficiente para o seu banho, só que aí o que você gasta de aquecimento é apenas o que falta, do 30 até 40, não é do 10 até o 40. Ou também tem os boilers, os mais sofisticados, eles vêm com uma resistência de apoio elétrico que é feita para entrar em operação nos dias que não tem aquecimento da rua. É uma resistência normal e mais potência, menos potência, eles já indicam, os fabricantes mais sérios eles já indicam qual é a bitola do fio que você precisa ter para que você alimente ela, e aí você precisa casar isso com o seu quadro elétrico, com o seu padrão de entrada, com o seu disjuntor, com o seu aterramento, e ele já vem junto, alguns desses equipamentos vêm junto com um termostato. Então, quando a temperatura interna chega em um certo nível, ele automaticamente desliga, mesmo que ele esteja recebendo energia. Aqui eu quis ir além, porque eu não sei qual que é a temperatura que ele acha certo. Eu não sei se à noite ele ia entrar em operação ou não. Então, o que eu fiz? No respiro, porque a hora que eu tenho um boiler que não é pressurizado, a água pode entrar ou sair. Se a água entra ou sai, a ar também entra ou sai. Então, eu preciso de um respiro, que é esse caninho que fica para cima aqui e para fora. Então, o que eu fiz? No meu respiro, na parte externa, eu coloquei esse sensor, com essa foto que vocês estão vendo aí, que é nada mais ou menos do que esse equipamento aqui. Equipamento, o que é? Ele é um controlador com um sensor de temperatura para que fique submerso.
Tem vários modelos, tem para temperatura do ar, tem para umidade do ar, enfim. O meu caso é esse. Então ele tem entrada de, da fase do neutro, saída do neutro e 2 terras. E tem também a segunda fase. Então você coloca essa sonda na. Então, essa sonda você coloca onde você quer ver a temperatura. O outro lado você liga nele e você baixa o aplicativo. Então você tem no seu celular qualquer temperatura. Mais que isso, pelo celular você pode ligar ou desligar o aparelho, que é o vídeo que eu vou apresentar agora. Muito bem, então aqui tem o registro que eu coloquei para controle de água quente. Se eu quiser interromper abastecimento de água quente para uso remoto, eu venho aqui e fecho ele, né? E aí, como agora está em uso, ele está aberto. E aqui é o sistema de controle do boiler, da temperatura. Eu peguei um que aguenta até 16 amperes, para que ele tenha uma flexibilidade maior. Então, basicamente a gente abre aqui embaixo, a gente tem 2 fases, neutro e então, fase, neutro, neutro, fase, fase, terra, terra, fase, neutro e neutro. Então ele é bivolt automático, então aqui ele entra terra, fase e neutro, porque eu estou ligando ele em 127. O boiler é 220, mas a fiação que eu tenho aqui é 110, então por isso que eu estou ligando em 127. E aí aqui do lado é onde entra o sensor de temperatura. É um cabo, o cabo que acompanha, ele é curto, né? Então eu fiz o corte, por isso que está com essa extensão aqui. E aí, pelo aparelho, pelo celular, a gente... luzinha vermelha aqui, que ela acaba acendendo. Então a gente pode acender na mão ou pode acender pelo telefone. Veja bem que mesmo que eu esteja no uso da rede da operadora sem usar o Wi-Fi, ainda assim ele responde. Então se você quiser colocar ele para funcionar da rua, ele vai atender. E aqui em cima ele mostra qual que é a temperatura que está lá no meu respiro. Essa temperatura já não é adequada para banho. Então eu fiz algumas contas, eu sei o volume do boiler, eu sei a temperatura que eu quero chegar, eu sei a energia que está vindo daqui, eu sei o tempo que ele precisa operar. Então eu posso colocar ou ele no automático, ou eu posso ficar monitorando a temperatura, caso eu queira, eu ligo. Aqui ainda não, porque eu não fiz a ligação elétrica. Ele aqui está me servindo apenas para que me mostre qual é a temperatura que está ali em cima. Mas caso eu queira, é só eu puxar esse fio. Eu já amarrei nele os fios que estão até a resistência. A hora que eu puxo, vai sair outros 3 iguais a esse, terra, fase e neutro. Aí eu ligo aqui na posição certa. Na hora que eu quiser, eu ligo e vai aquecer. E aí eu desligo manualmente pelo telefone. Vocês viram, né? A hora que eu deixar aqui, a hora que eu ligo ele no aparelho, ele também altera no telefone. Então, se alguém alterar aqui, você abrir o telefone, ele vai indicar como que está a operação, se está operando ou não. É bem bacana. Então, como vocês viram, essa sonda aqui, ela está pelo respiro em contato com a água. Então esse fio ele vem aqui, por quê? Porque ele está enfiado até onde tem água quente aqui dentro. Então, se ele está aqui, eu sei qual é a temperatura mais alta que tem dentro do meu boiler. Quando você for comprar, pede que a sua resistência tenha o buraco no meio para você colocar o sensor de temperatura. Porque a resistência, porque é isso aqui, a resistência ela tem a rosca para que você prenda no boiler, onde você liga os 2 fios, alimentou, ela liga, pronto, acabou, não tem segredo.
E se você não pedir, a chance que eles não mandem com esse outro orifício é grande. Qual é a ideia desse outro orifício? Que você coloca aqui dentro o seu sensor de temperatura. Dessa forma você não precisa fazer essa adaptação que eu fiz. E com isso você tem a temperatura no miolo do equipamento, não apenas na parte mais quente. Ainda assim ela está me atendendo bem. Isso aqui é o que eu chamo de adaptação em série. Isso aqui é um dos chuveiros que não tinha preparação para receber água quente, mas a gente queria que tivesse água quente lá. Então a gente aproveitou, abriu aqui a parede, tinha um respiro de válvula hidra, que a gente adaptou para caixa acoplada para ser mais econômico. Então esse duto estava parado, duto de 4 polegadas. Por dentro dele a gente passou o tubo de CPVC, então chegou aqui no misturador externo. Então da parede está vindo a água fria e daqui está vindo a água quente. Então, quando a gente quiser, quando esfriar, a gente liga ele e apenas complementa a água. Aqui uma coisa já que eu digo que não deu muito certo, a gente não sabia. Então a água vem, ela tem que subir para depois ela descer. Primeira vez que a gente usou, aqui estava cheio de ar, então na hora que a gente abriu, era um pinga-pinga que quase que não saía água, né? Eu já fiquei desesperado, falei, pronto, então todas as contas que eu fiz estão erradas. No dia seguinte isso acabou, a gente abriu a água quente, ela saiu muita água, inclusive surpreendeu a todos. Depois eu conto mais desses detalhes. Júlio, eu pensei em, além do solar, colocar também um a gás. Vale a pena? Funciona. Muito bem, excelente, esquenta para burro, você vai ter um banho excelente. Só que quanto custa um aquecedor a gás para você manter ele e quantas vezes no ano você vai precisar? Então, é a alternativa mais econômica ou não? E além de tudo, você vai precisar pagar pelo gás. Então, se você puder aproveitar o que já tem quente, né, você vai gastar menos. Saída para consumo. Se você está construindo a casa agora, você já pode prever na sua tubulação a tubulação para água quente. Faz anos que a gente usa PVC para água fria e faz alguns poucos anos eles fizeram tubulação de plástico que aguenta água quente. Claro que não é qualquer água quente, se for muito quente até ele derrete, mas para a temperatura que a gente tem para o nosso banho ele atende muito bem. É mais barato, é mais fácil de você trabalhar, mais leve e mais flexível. E você não precisa fazer o isolamento térmico dele como você faz com dutos em cobre. Nesse sistema aqui, passivo, sem bomba, o que liga o boiler até a placa precisa ser cobre, porque o plástico aqui não iria aguentar a temperatura. A água aqui ela chega muito mais quente do que a temperatura que o plástico aguenta. A boa notícia é que é um trecho pequeno, então você não vai ter que usar tanto cobre. Então o termo correto que você precisa procurar é CPVC, que é essa imagem aqui, tem todos os fabricantes. Tem esse verde aqui que ele é um pouco mais resistente ainda, mas ninguém recomendou ele para minha utilização. Eventualmente para alguém que queira levar água ainda mais quente por distâncias mais longas, você possa precisar desse verde, mas para uso residencial comum vai te atender muito bem. Ele já vem, inclusive, ele tem as adaptações para que você ligue em metal. Então você quer fazer ligação parte plástico, parte metal, ele tem todas as adaptações. O que é comum é que ele tenha umas linhas vermelhas, então você bate o olho na obra, você sabe que aquele duto é para água quente. E aí fica fácil de você distinguir. E também os diâmetros não são os mesmos de água fria, para não ter a confusão. Alguém está na obra, precisa de um cotovelo, achei esse aqui, encaixa, põe ele, pronto, acabou, tchau. Aí vai o dono da casa, toma banho, dá um mês, começa a sair água por onde não era para estar saindo. Ele vai ver, foi colocado um cotovelo PVC comum, onde era para ser um CPVC. Então, por isso que eles têm diâmetro independente, que um não dá encaixe com o outro, por esse motivo. Se você não fez a casa ainda, você pode embutir isso dentro da parede. A casa está pronta, você quer ter, dá para ter? Sempre dá.
Ah, é só eu fazer um furo aqui na laje que eu passo o cano por ele e pronto, acabou. Se você puder evitar, melhor, porque você está comprometendo uma parte estrutural muito expressiva da sua casa. Então aqui em casa eu tinha um shaft que não estava em uso e eu tinha aquele cano do respiro da válvula hidra, esse aqui. Então eu usei ele para não precisar abrir a laje. Dá mais trabalho, dá, mas aí eu sei que a laje ela tá intacta. Uma casa mais antiga, não estava muito confortável de alterar o regime de não estava confortável em alterar a resistência da laje. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo, eu usei CPVC de diâmetro 15 milímetros. Todo mundo recomenda que eu use de 22 milímetros, mas o que acontece? Isso aqui estava quase 2 andares para baixo do aquecedor solar, então tinha pressão. Eu fiz as contas, eu vi que a água quente é só 30% de toda a água que a gente usa ao longo de um banho, ou seja, água quente e fria aberta, o que está vindo ali é 30% quente e 70% fria. Então eu não preciso de um diâmetro muito grande para que eu possa transportar essa água quente. E de fato foi muito expressivo, né? Ao passo que se você tem uma distância curta tem uma altura curta entre o seu boiler e o seu banho, aí é interessante que você coloque um diâmetro maior, porque você não vai poder contar com a pressão da água para que empurre essa água, aí você vai precisar realmente ter vazão. Complementando a instalação, o que eu fiz? Eu coloquei esse registro, esse misturador externo. Então aqui a gente tem o registro antigo, que é de água fria, que ela vai sair aqui. Externamente ela tem esse outro misturador que junta com a água quente que está vindo de cima. Então vem água fria da parede, vem água quente de cima. Junta os dois, então a pessoa pode abrir aqui para fazer a regulagem da água quente e aqui para fazer a regulagem da água fria. O que eu recomendo? Esse misturador ele é praticamente só abre e fecha. Ele gira aí coisa de 90 graus. Ele não tem a mesma precisão que a gente tem no registro comum de gaveta, né? Então, algum instante nesse duto, de preferência próximo do local de instalação, colocar um outro registro feito para água quente, feito para CPVC que seja de gaveta, que você consegue fazer a regulagem. O que aconteceu aqui? A gente não tinha esse registro. Na hora que abrir aqui saía muita água quente. E a água quente ela ferve, ela pela mesmo. Então tinha que abrir muito a água fria. Então nas vezes iniciais tinha um aumento do consumo de água, porque a gente tinha que abrir uma temperatura que fosse possível usar. Se não abrisse isso tudo, a pessoa ia sair com queimadura, né? Então, colocar aqui um outro registro, que aí você faz aqui a regulagem de quanto de água quente você quer que saia, e aqui você tem já o outro. A solução que a gente fez não foi a mais bonita, mas ela funcionou. A gente abriu o chuveiro e nos furinhos a gente colocou uns pingos de cola quente, aquela cola de silicone. Então a gente tampou algumas saídas. Funciona, mas não é a alternativa mais elegante, vou colocar nesses termos. Também aqui nesse banheiro, esse banheiro ele fica fisicamente longe do boiler. Então o que acontece? O primeiro banho que vai ser tomado aqui, por mais que esse duto de CPVC não perca calor, não é a prova de perda. Então você acabou um banho, quando você vai tomar banho no próximo dia, a temperatura que estava aqui dentro já é perdida. Então o que a gente fez? Alternativa 1. Abre a água quente, deixa correr 5 minutos, depois a água efetivamente aquecida chega, né? Todo dia desperdício, 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 desperdício. A gente olhou e falou, não. Ao lado desse chuveiro tinha uma segunda caixa d'água. Então o que a gente fez? Um reciclo. Qual a ideia? Por esse buraco aqui é o shaft que está vindo de cima. Ele pode vir para cá, eu coloquei uma válvula elétrica, 110 mesmo. É a mesma válvula que deve ter em máquina de lavar roupa, com 2 bornes lá. Então, na hora que você liga 127 nele, ela abre. Acabou a energia, pumba, ela fecha.
Instalamos, abrimos um outro furo aqui na caixa de água já existente, colocamos a flange que também precisa ser adequada para alta temperatura e instalamos. A hora que esse fio desce, ele está ligado em um interruptor tipo campainha, que é aquele que a hora que se solta ele já volta automaticamente. Para não dar a chance que alguém aperte o interruptor, que não aconteceu nada, então acho que está desativado. Dá 5 minutos e começa a sair água pelo ladrão, né? Então, depois que isso tudo estava pronto, eu fui até lá, pus a mão ali para ver a temperatura da água, pedi para alguém apertar e segurar o interruptor embaixo. Apertou, a gente viu o tempo, deu coisa de 1 minuto. Então, 1 minuto é o tempo que precisa ficar apertando, que essa água que está dentro da tubulação leva para sair lá do boiler, para atravessar todo esse trecho e chegar até esse ponto. Daqui em diante é fácil, é próximo, ele já vai para o chuveiro. Aí você abre a água quente, essa água lá já vai sair aquecida. E essa água que foi recirculada vai ser usada em uma outra cozinha. Então, não é perdido. Então, foi essa forma a gente conseguir evitar o desperdício. Tem uma pesquisazinha a mais que tem que ser feita. Não foi muito fácil achar essa flange, mas outra vez, faz com calma que você faz apenas uma vez. Vocês veem aqui também que tem os verdinhos, né? Isso aqui é a cola. Como a cola para cano de água quente não é a mesma que o cano de água fria, cada fabricante coloca a sua cor, que aí você bate o olho e sabe quem que fez a cola, assim como o duto. Então, por isso que tem essa cor aqui meio diferente. Júlio, eu vou passar tubulação de água quente nova. Como é que a coisa fica? Como é que ele vai ser passado na laje? Ele fica solto, ele fica preso? Essa aqui é uma imagem do duto depois. Então aqui a gente tem aquela viga original que está apoiando a caixa d'água. O cano de água quente ele vem aqui, entra em um registro de controle e sai. Então, ele está apoiado no piso. Só que dilatação, ele pode aumentar ou diminuir. Como é que eu faço essa conta? O fabricante ele já indica qual que é a taxa de dilatação. Então, o que, que eu fiz? Eu pus isso aqui é a simulação do próprio fabricante, FlowGuard, que é da Amanco. Eu coloquei temperatura máxima que o cano vai ter dentro dele, 70 graus. Temperatura mínima, que é a temperatura da água mais fria quando a gente não está usando ao longo do inverno, 7 graus. Qual que é a distância entre um ponto e outro? 15 metros. Ou 1.500 centímetros. Ele faz a conta, ele chega que ele vai contrair ou diminuir 5 centímetros entre a parte mais quente e a parte mais fria. Então, você não pode deixar um L preso aqui, outro preso aqui e esperar que esse duto aqui se vire com a dilatação. É sua responsabilidade pensar onde serão os pontos que você vai prender esse duto para que não tenha problemas com a dilatação. Por isso que eles indicam. Quando você tem essas condições, ele sai aqui esse resultado. Então vem aqui de um canto, aqui você amarra. Então o site aqui ele já indica, você vem com a água quente aqui, tem um cotovelo, tem a parte onde ele está apoiado, tem a outro cotovelo e volta. Esses em cinza são apenas umas abraçadeiras para que ele não sambe assim, mas ele ainda permite que tenha esse movimento. Essa parte preta ao centro é a parte que ela está efetivamente fixa. Por quê? Caso expanda, ele vai fazer isso. Caso esfrie, ele vai fazer isso. Ele vai abrir. Então ele comporta essa oscilação. Fazendo isso, você não vai ter problemas. Júlio, sou malandro, não quero fazer isso. Beleza, você vai amarrar aqui que é a chance que vai acontecer. Isso aqui vai esticar ou contrair, a sua emenda aqui, ela vai ser comprometida. Estica, puxa. Uma hora ele vai arrebentar, vai sair água. Então, de novo, pensa com calma, faz apenas uma vez, entra no site, faz o estudo, entenda como a coisa é.
É simples, pensa que quanto mais longo, mais ele vai se esticar e contrair. Então, querendo, você faz um zigue-zague, segundo orientações deles, que aí com isso você consegue que ele se esteja bem acomodado, sem que você tenha surpresas. Muito bem, fiz isso tudo, e agora? Manutenção. Uma vez por ano você lava as placas. Você vai até o telhado, água e sabão quando as placas estão frias, ou seja, no começo da manhã ou no final do dia. Leva um baldinho, leva detergente, leva uma vassoura, taca lá, esfrega tudo, porque essa sujeira acaba deixando opaco. Então todo o calor que poderia estar sendo entregue para as placas não está sendo entregue. Com isso, você tem a queda de desempenho do seu equipamento. E também, uma vez por ano, você vai abrir a válvula que tem na parte mais baixa das placas e deixar que saia toda a água. Porque como a velocidade da água dentro desse sistema, placas mais reservatório, não é tão rápida, é comum que você tenha depósitos de uma poeirinha que venha da água da rua. Por mais que a água da rua seja boa, sempre passa um pouquinho de poeira aqui e ali. Então, uma vez por ano, você fecha a entrada, abre a saída, deixa que saia toda a água com velocidade, que aí ela vai sair, vai arrastar toda essa areia, essa terra que possa estar junto. Faz isso uma vez por ano, pronto, você não vai ter mais problemas. E por fim, e não menos importante, problemas que eu tive. Essa imagem aqui é das placas instaladas. As dos cantos estão boas. Só que a do meio, vocês veem que está um pouco embaçado. Parece quando você acabou um banho e o espelho está embaçado. Eu olhei isso, achei estranho, entrei em contato com o fabricante. Falei, ó, tá acontecendo isso. O fabricante recebeu a foto, isso pode ser tal coisa. Tira a placa, manda pra gente analisar. Bom, legal. Quem que vai tirar essa placa? Quem que vai descer a placa lá de cima? Quem que paga o transporte da placa da minha casa até a fábrica? Depois, quem paga o transporte de volta da fábrica até a minha casa? Uma vez que seja outra vez na minha casa, quem que paga a reinstalação dessa placa? Eu escutei e falei, tá bom, vamos falar com a pessoa que fez a instalação, porque aqui que eu fiz, eu comprei diretamente o equipamento da fábrica e peguei com eles uma indicação de uma pessoa que faz a instalação. Então eles que vendem equipamento, eles que indicam a pessoa e alguém de confiança que vai fazer um bom trabalho. De novo, eu não vou pôr nomes, mas é interessante que você, quando recebe a pessoa, deixa claro que você quer que não fume, que você quer que não fique, que você não encontre depois bituca de cigarro no seu telhado, que eles tirem todo o lixo que ficou junto da sua laje, de resto da rosca, resto de tampa de cola, enfim, né? Sejam um pouco mais caprichosos. E eu liguei para ele e falei, ó, aconteceu tal coisa, eu preciso que tire a placa. Tá bom, eu vou, tanto. Tinha sido cobrado, vou pôr um número arbitrário aqui, R$ 500 para ele instalar tudo. Subir as 3 placas, subir o boiler, fazer toda a ligação interna, fazer o respiro, fazer a ligação, os testes, instalar a caixa de quebra-pressão em cima, testes, cobrou R$ 500. Para tirar uma placa, ele falou, Júlio, R$ 400. Ok. E para reinstalar a placa depois que ela estiver pronta, outros R$ 400. E eu fiz isso para economizar e não para que eu tivesse um gasto mais alto. Ele está errado? Não. Ele, como prestador de serviço, pode muito bem falar, para que para mim vale a pena, eu preciso que você me pague o dia. Para isso é tanto. De R$ 500 para 400 em 2 vezes. Então, 500 mais 400, 800. Ele está errado? Não. Na minha humilde opinião, ele podia se colocar na minha posição de cliente que teve um problema e entender que a coisa já tinha acontecido e dar alternativas. Por exemplo, Júlio, eu sei que é caro para conseguir te atender, eu posso ir em algum encaixe que eu não sei a hora que isso vai acontecer, mas vamos supor, eu faço alguma coisa em algum meio período, tenho a tarde inteira disponível, já paguei o dia do ajudante, eu vou aí. Cada vez que eu for, eu cobro 150. Tá, ok. Claro que eu não tinha interesse de fazer
esse custo extra, mas é um número que está proporcionalmente adequado frente ao serviço inteiro, né? Então, antes que você compre tudo, pergunte, durma, acorde, fale com o seu travesseiro, imagine tudo que possa acontecer errado. Ter a garantia não é o suficiente para que você não tenha outras dores de cabeça. Então, se você tiver que tirar a placa, como é que funciona, quem que paga o transporte, quanto tempo que a placa vai estar fora, quem que paga a mão de obra de retirar, quem paga a mão de obra de instalar. Por vezes é mais interessante você comprar equipamento não diretamente da empresa que faz, mas você compra do instalador. Faz a comparação, vê quanto que fica cada um, às vezes não é uma diferença expressiva. Por quê? Se acontecer isso, você não vai ligar na fábrica para que a fábrica resolva, você vai ligar para a pessoa que te vendeu o equipamento e falar, ó, o equipamento que você me instalou aqui, que você me entregou, tá ruim. E é obrigação dele, segundo o contrato feito entre vocês, que ele vá lá e faça a manutenção sem custo nenhum. E você não vai ter esse dissabor. Apenas a título de ilustração, nesse caso, eu falei com a empresa que fabrica, ela falou que não caracteriza uma falha crítica, que eu não vou ter nem perda de desempenho, nem queda de vida útil do equipamento. Então eu olhei e falei, tá, então se vocês estão me passando isso por escrito, então eu abro mão de executar esse trabalho de retirada, manda para a fábrica, analisa, manda de volta, instala outra vez. Se fosse alguma coisa que realmente fosse comprometer, que fosse realmente tirar a vida útil, que o equipamento fosse ficar mais fraco, ou entupido, ou uma outra consequência, aí talvez eu tivesse uma dor de cabeça mais forte. Pessoas, isso era o que eu tinha para dizer. Eu sofri um tanto para encontrar as pessoas, encontrar quem eram os engenheiros, encontrar quais eram as madeiras boas. Fui atrás de vigota protendida, fui atrás de estrutura metálica. Os dois eram mais caros do que a madeira. E sabendo que a garapeira era a madeira mais adequada, quem podia fazer a conta para que visse se estruturalmente ela era adequada, depois onde que eu compro, quem que compra, quem que transporta, quem que corta isso, quem que é a mão de obra adequada. Foi isso tudo, mas eu fiz apenas uma vez. O banho é outra história, é outra conversa. Eu comparo como você comer uma comida que é feita, que é aquecida no micro-ondas, para uma comida que é feita em forno, que é feita em panela, né? Os dois estão quentes, mas você não pode dizer que os dois são a mesma coisa, né? Então eu tenho economia, eu tenho sustentabilidade, eu tenho equipamento que vai durar muitos anos, e não creio que eu volte a ter dores de cabeça no futuro. Então, caso alguma das coisas que eu tenha falado aqui tenha te ajudado, fico contente. Espero que todos tenham uma boa experiência e cada um fazendo a sua parte para a gente ter um mundo melhor. Ok? Obrigado, tamo junto. Grande abraço.